O candidato republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos com 277 delegados até agora. Como já era esperado, o resultado foi definido pelos 7 estados-chave. A vitória de Trump provocou um aumento expressivo nos juros futuros americanos. E, como consequência, o dólar também disparou diante de outras moedas no mundo todo. Já aqui no Brasil, o Ibovespa começou as negociações em queda nesta quarta-feira e os investidores aguardam a decisão da política monetária do país. Para repercutir esse cenário do mercado financeiro, a gente faz conexão com o doutor em Economia e Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Antes da gente entrar nessa esfera econômica, eu tenho uma pergunta, uma vez que você está aí na Flórida. É claro que foi uma corrida eleitoral eletrizante, né? Todo mundo ali, ninguém sabia ao certo se ia da Trump ou Kamala Harris. As pesquisas, ora, mostravam um ou outro um pouquinho à frente, sendo que na margem de erro davam empate. Mas como é que, nessa retinha final, como é que foi essa vitória do Trump? Já dava a entender, era um clima que realmente os democratas perderiam essa eleição? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Aqui no condado de Palm Beach, que é onde teve uma vitória de Kamala Harris, tem uma situação bastante diferente. Primeiro porque o voto antecipado foi muito grande nessa região. Então, no próprio dia da eleição, poucas pessoas eram vistas nos locais de votação. Isso significa que o voto antecipado funcionou para os dois lados. A gente teve mais de 80 milhões de pessoas que votaram antecipadamente. Mas o ponto principal, no dia mesmo que estava tendo a apuração, não era bem se um ia ganhar um ou outro. Acho que isso estava muito em dúvida pelas pessoas. Mas havia um questionamento no ar. Os primeiros 2 swing states que seriam colocados em análise, que seria a Georgia e a Carolina do Norte, dariam um indicativo do vencedor. Como os 2 swing states foram majoritariamente Donald Trump, em uma questão de muito pouco tempo, o que aconteceu? Basicamente, as pessoas começaram a fazer uma previsão de que Trump já estava muito avançado no colégio eleitoral. E aí, depois disso, a Virgínia, onde era, obviamente, Kamala Harris ganhou na Virgínia, mas Trump ficou durante muito tempo à frente, mostrando que a força de Kamala Harris estava muito menor do que as pesquisas previam. E a partir daí, basicamente, as pessoas começaram a ver que Trump seria reeleito ou reeleito, né? Exatamente. Agora, Igor, daqui para frente, como que a gente pode falar da esfera econômica? Quais são os principais destaques? Acho que que eu gostaria de repercutir com você aqui no Conexão foi algo que a gente já discutiu no Record News Rural, que diz respeito à China, ou seja, como que uma taxação à China pode, inclusive, nos impactar aqui no Brasil? Olha, Kelly, a China pode sofrer uma grande taxação de Donald Trump em vários produtos. Isso significa que grande parte que mandamos para lá de matérias-primas do agro e também parte de minério, muito importante, minério de ferro, cobre, que são processados e viram produtos que são vendidos nos Estados Unidos, pode ter uma queda significativa. Queda significativa impacta as nossas exportações e tira a entrada de dólares do país, né, impactando a nossa balança comercial. Essa é uma possibilidade. Porém, aprende que uma guerra entre China e Estados Unidos pode abrir espaço para que o Brasil alcance novos mercados consumidores dos seus produtos. A gente viu isso um pouco no primeiro governo Trump e pode tornar também uma realidade nos próximos meses, quando de fato a gente vê o que vai acontecer nas tarifas, sejam do primeiro uma tarifa generalizada para todo o mundo ou uma tarifa específica para a China. Mas o importante, Kelly, também é entender que agora a gente está aguardando a confirmação de vitória na Câmara dos Deputados, né, a House. Se isso ocorrer, Trump terá sido eleito, vencendo no voto popular, no colégio eleitoral, no Senado e mantendo a casa. Isso significa que ele vai ter basicamente uma oposição para políticas, sejam econômicas, protecionistas, seja investimento maciço em combustíveis fósseis que ele quer nos 18 meses subsequentes
aumentar a produção para que o preço de petróleo e gás caiam até 50%, e também política externa nos países da Europa, principalmente na guerra com os países no apoio a Israel e na questão Rússia e Ucrânia. Então, Trump vai ser eleito, foi eleito e pode ficar, nos próximos dias a gente vai saber, nas próximas horas, com o maior poder da história de um presidente americano, com toda a vitória eleitoral do seu partido para si. Pois é, agora consultei aqui, o dólar está 5,70. A gente pode esperar uma elevação ainda da moeda americana? A gente lembra que a moeda bateu 5,86, né? Então, a gente vê realmente uma escalada do dólar, agora 5,70. O que a gente pode esperar em relação ao aumento do dólar aqui no país? Eu pergunto, Igor, porque tem especialistas dizendo que a gente pode bater R$6, um dólar valer R$6. O dólar já bateu R$6, Kelly, do turismo. Quando a gente olha dólar turismo, tem dólar sendo vendido a R$6,02, R$6,03. Agora, o dólar comercial pode sim bater R$6. Eu acho que isso é uma realidade extremamente plausível por dois motivos. O governo federal aqui no Brasil se atrapalha demais em não apresentar um pacto um pacote de cortes fiscais crível no mercado. A eleição de Donald Trump vai botar mais pressão para que isso ocorra. Isso tem que ocorrer logo, estou falando de logo ainda esta semana. Caso contrário, o dólar vai continuar a subir. Mas além do risco interno, o que a gente está assistindo Estados Unidos vão ter cortes de impostos. Trump vai diminuir impostos. Trump vai fazer, com esse aumento de produção de gás e petróleo, uma tendência de diminuição de preços na gasolina e gás, isso diminui custos de produção interna. Então, a ideia é que as empresas de tech, com Elon Musk no governo, também vão se valorizar. O governo vai diminuir o chamado crackdown em empresas de tecnologia. Tudo isso vai fazer com que as empresas americanas e principalmente o mercado americano, cresça com força nos próximos anos. Vai ter uma pressão inflacionária? Com certeza. Tarifas geram pressão inflacionária, mas a grande maioria dos investidores do mercado analisa que o crescimento americano pode ser tão potente que vale a pena vender títulos e apostar no mercado acionário. Alguns benchmarks, como o Russell 2000, está subindo 6,5% das chamadas small caps, né, as empresas pequenas de forte crescimento. A gente estava vendo aí S&P 500 e também a Nasdaq subindo 2,5%, 1,5%. E esse rally, né, esse aumento das empresas americanas pode, obviamente, valorizar ainda mais o dólar em relação ao mundo inteiro. A própria Tesla do Elon Musk está subindo mais de 15% só hoje. Então, mostrando a força e talvez uma credibilidade que Donald Trump está passando, principalmente depois do seu discurso, que não foi um discurso bélico, não foi um discurso divisionista, não foi um discurso de candidato. Foi um discurso de que alguém que esteve na oposição, esteve no governo, que não pode ser mais candidato, mas apenas presidente. E no meu ponto de vista, o discurso de Donald Trump está trazendo muita confiança aos investidores. Por isso, essa valorização do dólar e esse aumento tão forte das bolsas americanas. Pois é, o Musk, já que você citou ele, olha, ele ficou 20,5 bilhões de dólares mais rico hoje, ou seja, 125 bilhões de reais. As ações da Tesla, sua montadora de veículos elétricos, cresceram quase 14% realmente nessa manhã. A gente vê como o mercado financeiro já vai reagindo, né? O Musk, que foi um grande apoiador do Trump durante toda a campanha, inclusive tomando algumas decisões polêmicas, como sortear dinheiro para quem declarasse apoio a Trump. Enfim, daqui para frente, então, com esse cenário, está certo que é muito ainda cedo, mas de acordo com o que o Trump já vinha explicando durante a campanha, de que forma o Brasil pode ser impactado, tanto positivamente quanto negativamente? Porque no fim da história, né, Igor, o brasileiro fica perguntando, tá, e agora? Kelly, para o Brasil, o governo brasileiro precisa ter uma mudança muito grande, não só de comunicação, mas também de linha de ação. Primeiro, eu acho que o governo tem que repensar essa história do sul global, essa história de tentar sair da visão do dólar. Isso pode colocar o Brasil em uma linha de sanções contra o governo americano, isso seria muito negativo. O governo brasileiro tem que trabalhar
em aberturas comerciais com os Estados Unidos, aberturas de parcerias militares, comerciais. O mundo sob Trump vai ser um mundo, de fato, que ele vai tentar reimpor a visão americana na América Latina, na União Europeia, e isso tudo mexe muito com o Brasil. Obviamente, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Precisamos fazer a nossa política fiscal, a gente precisa cortar gastos, isso porque vai ser uma necessidade de contrapor essa valorização do dólar, e o governo brasileiro precisa mudar o approach. O approach que temos hoje com nações como Irã, Rússia e até mesmo a China, se continuarmos dessa maneira, acho que não vai ser uma boa relação com os Estados Unidos. De fato, eu não vejo uma visão positiva do ponto de vista de curto prazo. De curto prazo, o Brasil vai ter impactos negativos na inflação. Acho que o Copom e a ata do próximo Copom vai mostrar isso. Isso impacta diretamente em preços de produtos brasileiros. Agora, o que pode ser positivo é que uma possível guerra comercial de Donald Trump e uma retaliação de outros países vai fazer com que o Brasil possa oferecer seus produtos em um contraponto aos produtos americanos. O Brasil produz muita coisa no setor agro, no setor mineral, muito parecido com os Estados Unidos, que a gente pode se aproveitar de que, enquanto Trump eleva tarifas americanas, a gente pode não elevá-las e tentar entrar em mercados que não temos. Mas, no curto prazo, que a minha visão é muito clara, o governo Trump vai gerar mais inflação e menos comércio do ponto de vista internacional. O Brasil precisa repensar isso e repensar suas estratégias, porque somos ainda um país fechado, um país sem grandes acordos comerciais, e isso, de fato, não ajuda a economia brasileira a andar com as suas próprias pernas. Vamos ver o segundo índice mais antigo de ações dos Estados Unidos, que opera em alta, uma alta significativa. Como que você lê essa tela do Dow Jones, por favor, Igor? Kelly, eu vejo o Dow Jones a 3,20% como não aquela coisa, nunca aposte contra a economia. Os investidores estão prevendo, quando a gente analisa esse tipo de informação, que Trump não vai ter incertezas, Trump vai executar suas políticas econômicas, vai passar no Senado, vai passar na Câmara, essas políticas vão se tornar realidade, as empresas americanas vão ter mais lucros no futuro e os investidores preferem ir para o mercado de ações já prevendo um aumento dessas ações. E aí, Kelly, não é só investidores americanos, investidores no mundo inteiro, inclusive investidores brasileiros que estão apostando nisso. Então, quem é brasileiro e tem ações americanas hoje está tendo um duplo ganho, uma valorização cambial e uma valorização de suas próprias ações, uma dupla valorização. Isso mostra que a economia americana pode ter um resultado de crescimento no ano que vem muito maior do que temos hoje. Obviamente, como você mesmo disse, é muito cedo para ser, mas são excelentes sinais que os Estados Unidos está querendo projetar para o mundo, que Trump não vai ter problemas para governar. Pois é, Igor, a gente chega agora com imagens ao vivo de West Palm Beach, também na Flórida, onde você está, né? Porque apoiadores de Trump comemoram, levam bandeiras para as ruas, muita gente feliz nesse momento, né? Obviamente, quem votou no Partido Republicano comemora, e os democratas agora é hora de refazer a rota, dar uma olhada, afinal de contas, os democratas vêm já num período meio complicado, né, em relação, por exemplo, ao governo de Joe Biden. Bom, a gente dizia sobre a questão econômica e aqui no Brasil, o Conselho Monetário Nacional define hoje se muda ou não a taxa básica de juros. A decisão vai ser anunciada no fim do dia. Segundo o último boletim Focus, a taxa Selic deve subir 0,5 ponto percentual, passando dos atuais 10,75% ao ano para 11,25%. A expectativa dos economistas é de que aconteça nova alta em dezembro e a Selic encerre 2024 em 11,75% ao ano. É o maior patamar desde janeiro. É claro que isso impacta também nos preços por aqui, não é, Igor? Kelly, não só impacta, mas já converso com alguns outros colegas economistas a possibilidade de os aumentos não serem de 0,5, mas 0,75.
o nível de valorização cambial do dólar e o desarranjo das contas públicas brasileiras vão pressionar ainda mais a taxa de juros. Então, o Banco Central passa por uma forte pressão externa com a vitória de Donald Trump e uma valorização do dólar por causa das políticas que ele vai implementar, sem grande dificuldade, uma pressão interna, Kelly, que é o risco fiscal. O Brasil, durante os últimos 2 anos, aumentou 7 pontos percentuais a sua razão de dívida PIB. Nos próximos 2 anos, pode aumentar mais 8. Isso significa que a gestão do governo tem que aumentar os percentuais. Se isso se manter nos próximos 8 anos, o Brasil vai chegar rapidamente a 100% do PIB, que é considerado uma dívida quase que impagável. Então, ou fazemos um corte de gastos radical agora, que seja capaz de controlar a nossa razão de dívida PIB, zerar o nosso déficit e, obviamente, impedir que o Banco Central seja forçado a aumentar ainda mais a taxa de juros, ou a conta vai ser muito mais cara e muito mais dolorosa para ser paga daqui a 6 anos. Então, é uma situação que, de fato, o governo precisa colocar a mão no bolso e entender que não podemos mais continuar o nível de gastos como estamos nos últimos 2 anos.